Pessoal, boa tarde. Vocês estão me escutando aí? Então, beleza. Eu vou começar aqui então falando sobre a lista aí, o trabalho avaliativo. Alguma dúvida que tiver, pode mandar mensagem aí no chat aí, certo? Então, vou resolver os exercícios aqui, né? Eu montei os slides aqui. Então, exercício 1 aí. Então, é uma série de coisas que é pedido no exercício aí, né? E elas são correlacionadas, né? Por exemplo, aqui, ó, primeira derivada, segunda derivada e por aí vai. Se a pessoa errar, por exemplo, a primeira derivada, consequentemente a segunda derivada está errada, ponto crítico está errado, intervalo de crescimento e decrescimento está errado e por aí vai, né? Então, é um tipo de exercício, com certeza na prova vai ter desse tipo, né? É um exercício que está todo correlacionado. Não tem como, por exemplo, a pessoa errar intervalo de crescimento e acertar gráfico, não, né? Então isso aí não faz sentido nenhum. Então é um exercício que cada uma das contas aí depende da conta anterior. Letra A era essa aqui, aí a primeira derivada, aqui eu fiz regra da divisão, né? Derivei o de cima, dá 2, repete o de baixo, menos a derivada do de baixo, apesar de ser dois termos, a derivada do 2 é zero. A derivada de x é 1. Eu não coloquei parêntese aqui porque é um termo só. Mas tomar cuidado com essa questão do parêntese aí, né? Repete o de cima, dividido pela parte de baixo. Então, regra da divisão, aí faz a distributiva aqui, né? Cancela 2x com menos 2x aqui, então vai dar 4 sobre x mais 2 ao quadrado. Então, essa é a primeira derivada. Para fazer a segunda derivada, você pode fazer ou regra da divisão. No meu caso aqui, eu peguei o x mais 2 elevado ao quadrado, passei para cima como x mais 2 elevado a menos 2, certo? Aí faço a derivada disso aqui. Então, menos 2 vezes 4 aqui, ó, vai ficar menos, né, menos 2 aqui, ó, vezes 4. Né? Deixei aqui multiplicado. Subtrai 1 aqui em cima, menos 2, menos 1. E a parte de dentro deriva na frente. É uma derivada pela regra da cadeia. Então, deriva a parte de fora, desce o menos 2 multiplicando, está aqui. Subtrai 1 lá em cima, sem mexer na parte de dentro. A derivada da parte de dentro faz na frente. 4 vezes menos 2 é menos 8, vezes 1 dá menos 8. Aqui, menos 2 com menos 1 é menos 3. Então, aqui vai dar menos 8 sobre x mais 2 ao cubo, potência negativa que eu passei para o denominador. Então, essa é a segunda derivada. Primeira derivada, segunda derivada. Interseção com eixos. Interseção com o eixo y é fazer x igual a zero. Então, quando a gente coloca x igual a zero, você está achando interseção com o eixo y. Né? E aí eu venho na função original, substituo x por zero, vai dar zero, quer dizer que passa no ponto 0, 0, certo? Então essa é a própria interseção. Essa interseção aqui, ela é tanto com o eixo x quanto com o eixo y, né? Porque o único ponto de interseção com o eixo aí vai ser o 0, 0. Porque se você for fazer interseção com o eixo x, quer fazer essa função aqui igual a zero, ela só vai dar zero se o numerador for zero. Então, o único ponto de interseção que tem aí é a origem e é o 0, 0 aí. Aí agora a gente vai para a próxima parte, que são os pontos críticos, né? Então, ponto crítico é a análise relativa à primeira derivada. Então, o que é ponto crítico? É ponto do domínio onde a derivada é igual a zero ou a derivada não exista, né? Então, aqui, por exemplo, isso aqui não tem como ser zero, porque para ser zero, o numerador tinha que ser zero. Né? Como ele é igual a 4, então não tem como isso aqui ser igual a zero. E nem vai ter ponto crítico pela inexistência da derivada, porque a derivada existe para qualquer ponto do domínio aí. Então não tem ponto crítico. Intervalo. Achar intervalo de crescimento e decrescimento. Aqui uma coisa que é fundamental. Primeira coisa que você tem que colocar aqui é um ponto aberto no menos 2, porque o menos 2 não pertence ao domínio dessa função. Né? Então você tem que colocar isso aqui, porque isso tem que ser representado depois nos intervalos. Né? A função, a derivada, a primeira derivada é essa aqui. Então a gente faz o estudo de sinal dela. Se você observar, a parte de baixo é x mais 2 ao quadrado, está gerando resultado positivo. A parte de cima também é positiva, positivo com positivo quer dizer que sempre vai gerar resultado positivo. Então, antes do menos 2 ela é positiva, ou seja, crescente. Quando a primeira derivada é positiva, a função é crescente. E aqui também é positivo, a função é crescente. Então, o intervalo que ela é crescente é esse aqui, ó.
é de menos infinito até menos 2, aberto no menos 2, porque o menos 2 não pertence ao domínio, união com menos 2 até mais infinito. Então, não vai falar que essa função é sempre crescente, não, porque ela não é sempre crescente. Ela é crescente nesse intervalo aqui, certo? Beleza. Extremos. Como ela não tem ponto crítico, e aqui ela não está sendo dada em um intervalo fechado, então não existe extremo. Então, ela é crescente, crescente, então não tem extremos aí, certo? Concavidade. Aí agora a concavidade e ponto de inflexão, a gente analisa a segunda derivada. A segunda derivada é essa aqui. Também vou marcar o ponto menos 2 aberto aqui, ó. Se tivesse algum valor de x que zerasse a segunda derivada, eu também ia marcar ele aqui, porque você vai ter que fazer o estudo de sinal da segunda derivada, né? Mas como não tem valor que zera essa fração aqui, então vou marcar aqui só o menos 2, que é o ponto do domínio, que não pertence ao domínio, né? Aqui embaixo não pode ser menos 2, porque senão dá zero no denominador. Agora, aqui não. Aqui, como aqui é uma potência cúbica, então a gente tem que fazer a análise de sinal. Se eu pegar um valor menor do que menos 2, por exemplo, menos 3, e colocar ele aqui, ó, menos 3 mais 2 vai dar menos 1, ao cubo dá menos 1, dividido aqui, ó, menos 8 por menos 1 dá um resultado positivo. Em termos de concavidade, resultado positivo da segunda derivada, concavidade voltada para cima. Se eu pegar um valor maior do que menos 2, por exemplo, 0, colocar o 0 aqui no lugar do x, 0 mais 2 é 2, 2 ao cubo é 8, menos 8 dividido por 8 vai dar um resultado negativo, ou seja, concavidade voltada para baixo. Então, ela é côncava, aqui não apareceu, mas a gente tem que colocar aqui a concavidade, né? Tudo bem que pediu só a análise da concavidade, mas é importante colocar. Então, ela é côncava para cima, de menos infinito até menos 2, aberto no menos 2, e côncava para baixo de menos 2 até mais infinito aí. Ponto de inflexão. O menos 2 não é ponto de inflexão. Apesar de ter troca de concavidade, o menos 2 não pertence ao domínio. Ponto de inflexão é ponto que pertence ao domínio e no qual você tem uma mudança de concavidade. Como o menos 2 não é ponto do domínio, não existe ponto de inflexão, né? Em termos de assíntota, né, para a gente montar o gráfico, a assíntota vertical, aqui o valor que zera o denominador é x igual a menos 2. Então, eu vou calcular os limites laterais em x se aproximando de menos 2. À esquerda, se eu colocar menos 2 no lugar do x, vai dar menos 4 sobre 0. Porém, essa aproximação de zero aqui embaixo, pegando valor menor do que menos 2, por exemplo, menos 3, se eu colocar menos 3 no lugar do x, ó, menos 3 mais 2 dá um resultado negativo. Como aqui deu zero embaixo, a resposta é infinito, menos com menos, mais infinito. Então, a gente já tem uma assíntota vertical, que é x igual a menos 2. Vou fazer também pela direita, porque se você não fizer isso aqui, não tem como você fazer o gráfico lá depois, porque depende desses limites laterais aí da assíntota, né? X tendendo a menos 2 pela direita, se substituir x por menos 2 vai dar menos 4 sobre 0. Aqui embaixo é próximo de zero, e a proximidade, se você pegar um valor maior do que menos 2, por exemplo, o menos 1, o 0, se você colocar ele no lugar do x, aqui embaixo dá um resultado positivo. Por isso que esse mais aqui não quer dizer que aqui sendo menos, aqui sempre vai ser menos, não, viu, gente? Tem que fazer a análise de sinal aí. Então, aqui, ó, mais com menos aqui, ó, vai dar menos infinito. Então, aí a gente tem a assíntota vertical, que é x igual a menos 2. A assíntota horizontal, calcular o limite de x tendendo a menos e mais infinito. Né? Aqui embaixo, colocando x em evidência, essa fração tende a zero. Sobra 2x sobre x, que é a mesma coisa que 2. Né? Limite da constante, limite do 2 é igual a 2. Ó, cancelando esse x com esse x aqui, ó, né? Vai sobrar limite do 2. Limite da constante é a própria constante. Observa que na resolução em nenhum momento precisou usar o fato de ser limite com x tendendo a menos infinito. Então, eu posso afirmar que vai dar o mesmo resultado com x tendendo a mais infinito. Agora, se você perceber que o resultado vai ser diferente de menos infinito para mais infinito, vai gerar uma conta diferente, aí você tem que fazer ela à parte, né? Então, nós temos uma assíntota horizontal, que é o y igual a 2 aí. Aí a gente vai juntar todas essas informações para montar o gráfico, né? Então, coloquei aqui as informações, interseção com o eixo, onde ela é crescente e decrescente, assíntota e por aí vai, certo? Então, aqui está o esboço do gráfico. Primeira coisa que eu coloquei foi a assíntota vertical. Então, x igual a menos 2, está aqui pontilhado, o gráfico não, em termos de aproximação de menos 2, não vai tocar nele.
assíntota horizontal y igual a 2, está aqui, y igual a 2. Então, coloquei as assíntotas, né? Se a gente observar, ó, aqui, ó, antes do menos 2, a função é sempre crescente, está aqui, com concavidade voltada para cima, está aqui. E quando x tende a menos 2 pela esquerda, aqui, ó, menos 2 pela esquerda, né, vai se aproximando aqui, ó, a mais infinito, ó. E x tendendo a menos infinito, o gráfico vai se aproximando dessa assíntota aqui, que é o 2 aí, né? Do lado de cá, eu já sei que vai passar aqui no ponto 0, 0. Além disso, também é crescente com a concavidade voltada para baixo. Então, vai ser alguma coisa aqui assim, ó, né? Então, aqui, às vezes, vai ficar um pouco diferente aqui, porque eu tive que fazer no computador esse gráfico aí, né? Então, às vezes, essa curva não fica tão boa quando a gente faz quanto é feito com a mão, né? Então, passou aqui no ponto 0, 0. X tendendo a mais infinito, aqui a função se aproxima de 2, está aqui. X se aproximando de menos 2 pela direita, a função tende a menos infinito, está aqui, né? Então, esse é o gráfico da função aí. Então, esse é o esboço do gráfico, né? Letra B é isso aqui. Y igual a raiz cúbica de x mais 1. Vou calcular a primeira derivada. Então, coloquei isso aqui na forma de potência. Desce esse 1/3 multiplicando, né? Subtrai 1 aqui em cima. Fica 1/3 menos 1 dá menos 2/3. A derivada da parte de dentro eu tenho que fazer na frente. Mas como vai dar 1, não precisa nem colocar, né? Então, só desci 1/3 multiplicando. Subtrair 1 aqui em cima sem mexer na parte de dentro. E a derivada da parte de dentro eu faço na frente aí. Como a derivada vai dar 1, não precisa colocar. Então, essa é a primeira derivada. Organizei ela aqui e coloquei assim, ó. Como a potência aqui é negativa, isso aqui passou para a parte de baixo. Aqui sendo 3 é raiz cúbica. Aqui sendo 2, x mais 1 está elevado ao quadrado. Para calcular a segunda derivada, eu vou pegar isso aqui, ó. 1/3 é constante que está multiplicando, eu vou repetir. Então, na verdade, vai só descer esse menos 2/3 multiplicando. Menos vezes mais dá menos. 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 3 é 9, está aqui. Subtrai 1 lá em cima, menos 2/3 menos 1 vai dar menos 5/3. Não mexe na parte de dentro, e a parte de dentro eu derivo na frente, só que a derivada disso aqui vai dar 1, não precisa colocar. Organizando isso aqui, ó, menos, está aqui o menos, o 2 ficou aqui em cima, o 9 aqui embaixo. E isso aqui tudo que tem potência com expoente negativo vai passar para a parte de baixo. O número de cima é 5, por isso que aqui a potência é 5. O número de baixo é 3, por isso que o índice da raiz aqui é 3. Ó. Então, essa é a segunda derivada. Aqui está um traço só, mas são 2 traços, né? A segunda derivada aí, ó. Certo? Interseção com o eixo x, faz y igual a 0. Fazendo y igual a 0 aqui, ó. Isso aqui só vai dar 0 quando o x for igual a menos 1, né? Então, aqui seria pegar a função e igualar a 0. Então, a gente percebe que quando x for menos 1, aqui vai dar 0. Né? E interseção com o eixo, aqui eu coloquei o ponto, né? Então quando x for menos 1, o y é 0. Interseção com o eixo y é só fazer x igual a 0. Então se eu copiar essa função trocando x por 0, o y vai dar 1. Então o ponto é o ponto 0, 1. Então tem interseção com o eixo x e tem interseção com o eixo y aí. Ponto crítico, pega a primeira derivada, que é isso aqui, e observa. Ó, essa derivada não tem como ser igual a 0, porque uma fração só vai dar 0 quando a parte de cima for 0. Mas ela gera ponto crítico aqui em outra situação, que é a inexistência da primeira derivada. Observa que nessa primeira derivada aqui, ela não existe para x igual a menos 1. Se eu colocar menos 1 no lugar do x aqui, ó, menos 1 mais 1 dá 0, raiz de 0 é 0, 0 vezes 3 aqui vai dar 0, e aí eu teria 1 sobre 0. Então, por que o menos 1 entra como ponto crítico? Porque ele pertence ao domínio. Na função original, eu posso substituir o x por menos 1. Eu não posso substituir o x por menos 1 na primeira derivada. Então, o menos 1 é ponto crítico, sim. Então, a gente tem que colocar aí, né, o ponto crítico, que é o menos 1. Então, né, por exemplo, se a pessoa não analisou isso aqui, colocou só que não existe ponto crítico aqui, então, assim, isso aí compromete o resto do exercício dela. Né? Então, o único ponto crítico é o x igual a menos 1. Analisar os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, para essa função aqui, eu peguei o menos 1, né? Coloquei o menos 1 aqui. Observa que ele está fechado aqui, porque o menos 1 pertence ao domínio. Ele pertence ao domínio da função. Então, ele está com menos 1 aqui por ser ponto crítico.
né? A primeira derivada é essa aqui. Se eu pegar um valor antes do menos 1, por exemplo, menos 2, né? Na verdade, qualquer valor de x que eu pegar aqui vai dar positivo. Porque, olha só, x mais 1 está elevado ao quadrado, é um resultado positivo. Multiplicado depois por 3, dividindo aqui, ó, tudo é positivo, então vai ser positivo antes do menos 1 e depois do menos 1. Ou seja, ela é crescente. Então, essa aqui sim é crescente para qualquer valor de x aí, né? Porque apesar de menos 1 ser um ponto crítico, você não tem mudança no sinal aí da primeira derivada, então ela é sempre crescente aí, e por ser sempre crescente, então ela não tem extremos aí. Então esse ponto crítico aqui, ele não é um ponto extremo, nem de máximo, nem de mínimo aí, né? A análise da concavidade, a gente vai analisar a segunda derivada, que é isso aqui. De novo, aqui ficou faltando um traço aqui, gente, aqui é a segunda derivada, né? Aí eu marquei de novo menos 1, porque é o valor que zera o denominador aqui, ó. Então, eu coloquei ele aqui. Está fechado porque ele pertence ao domínio da função. Ele é só um ponto crítico lá da função, né? Aí aqui eu tenho que fazer a análise, porque se eu pegar um valor menor do que menos 1, por exemplo, menos 2 mais 1 dá menos 1, ou seja, negativo. Elevado à quinta dá negativo. Raiz cúbica é negativa, vezes 9 é negativo, dividido por esse negativo fica positivo, né? Então, como é positivo, concavidade para cima. Pega um valor maior do que menos 1, por exemplo, o 0. 0 mais 1, então aqui é positivo, elevado à quinta positivo, raiz vai dar positivo, vezes 9 é positivo. Com esse menos aqui vai ficar negativo, concavidade para baixo. Então ela é côncava para cima de menos infinito até menos 1 e côncava para baixo de menos 1 em diante, né? Então a gente tem essa questão aí da concavidade. Observa que quando a gente está fazendo a análise do intervalo de crescimento e decrescimento, pode ser que a gente coloque fechado, né? Agora, quando é análise de concavidade, a gente geralmente coloca sempre aberto, mesmo que o número, como o menos 1 aqui, pertença ao domínio, certo? E o menos 1, como pertence ao domínio, é um ponto de inflexão, porque nele a gente tem uma mudança de concavidade. A parábola estava côncava para cima e passou a ficar, a função estava côncava para cima e passou a ficar côncava para baixo. E nesse caso não existe assíntota, né, porque aqui se x tende a mais ou menos infinito, não vai gerar valor e também não tem como você fazer com que essa fração tenha zero no denominador, porque o denominador dela é 1, né? Isso aqui está sobre 1. Então, não tem assíntota. Vou pegar aqui os dados que são esses aqui e vou montar aí o nosso gráfico, né? Então, marquei aqui o ponto crítico não, menos 1 e 0, que é um ponto de interseção que está sobre o eixo X. Marquei o outro ponto de interseção com o eixo Y aqui, que é o 0, 1. Então, você tem esses dois pontos aqui, né? Então, ela é sempre crescente. Ela vai inicialmente ser côncava para cima, então ela vai ser côncava para cima até chegar no menos 1. A partir do menos 1, ela é côncava para baixo, então ela faz assim, né? Então ela tem aqui a troca de concavidade em cima do ponto menos 1, por isso que ele é então aí o ponto de inflexão, né? Ele é um ponto de inflexão porque a gente tem essa troca. Aí isso aqui, gente, é o esboço do gráfico. O gráfico real, às vezes, a inclinação dele é mais aberta ou mais fechada, né? Então é esboço, não é o gráfico real porque você está fazendo à mão, né? Mas como eu já disse, ele não pode gerar erro conceitual aí, beleza? Alguma pergunta sobre esse exercício aí? Pessoal, exercício 2 aí, então, né? Fala que a parte lateral de uma caixa é obtida dobrando-se uma faixa retangular de papelão de comprimento de 60 centímetros e 20 centímetros de largura, né? Como está mostrado aí abaixo aí. Está perguntando quais são as dimensões de x e y para que o volume dessa caixa seja máximo. Então aqui a gente tem um problema de otimização. Então nós temos que encontrar a equação do volume e achar o seu ponto máximo. Então, sempre que for um exercício de otimização, você tem que
primeiro verificar o que é que você está otimizando, né? O que você está achando ponto máximo ou ponto mínimo? Nesse caso é o volume, né? Então eu quero achar o volume máximo. O volume dessa caixa aqui, né, vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Ou seja, vai ser 20 vezes y vezes x. Tá aqui o volume. Só que essa aqui é uma função de duas variáveis, porque você tem aqui x e y. Então, sempre que o exercício te possibilitar encontrar esse tipo de função com mais variável, ele vai te dar condição de transformar isso em uma função de uma variável. Nesse caso aqui, ele deu que esse valor aqui é igual a 60, ou seja, x mais y, 2x mais 2y é igual a 60 aí. E aqui você isola uma das duas, né? Dividindo por 2 vai ficar x mais y igual a 30. Isolando o y aqui, por exemplo, y é igual a 30 menos x. Aí eu vou pegar esse valor aqui e substituir na fórmula do volume. E a partir de agora o volume depende só de x. Até coloquei o x aqui, ó, né? Então é uma única variável aí, que é o x. Então a gente tem isso aqui, multiplicando aqui, né? Então primeiro faz passo a passo, né? X vezes esse, e depois faz 20 vezes o que você encontrar aqui, 20 vezes o que você encontrar aqui. Ou 20x vezes 30, 600x, 20x vezes menos x, menos 20x ao quadrado. Derivada vai dar isso aqui, 600 menos 40x igual a zero. Né? Então aqui 40x igual a 600, x igual a 15 centímetros. Né? E o valor de y, como é 30 menos x, substitui o x por 15, 30 menos 15 aí vai dar 15 centímetros de resposta aqui. Né? Aqui só uma questão, não precisava fazer, mas se você quiser fazer ainda para verificar realmente que o ponto é máximo, você pode fazer a segunda derivada. A segunda derivada disso aqui vai dar menos 40, porque a derivada de 600 é zero, a derivada de menos 40x é menos 40. E como a segunda derivada está dando negativa, é porque o ponto é máximo. Então, realmente, 15 centímetros e 15 centímetros aqui vão gerar um volume máximo para essa caixa aí. Beleza? Alguma pergunta aí? Estão me ouvindo aí, gente? Está todo mundo conseguindo acompanhar aí? Beleza. Se acontecer, às vezes, assim, de cair o sinal, né, manda uma mensagem, porque até para eu saber, porque às vezes é só a sua internet que caiu, então, né, manda uma mensagem, às vezes, para a gente perceber aí alguma coisa. Certo? Exercício 3 aí, achar os pontos do gráfico, desse gráfico aqui, que é uma função do segundo grau, que estão mais próximos do ponto 0,2. Né? Então, de novo, é uma ideia de otimização. Então, eu estou procurando ponto, eu quero procurar ponto que está mais próximo. Nós estamos falando de distância, então. Né? Ponto mais próximo quer dizer menor distância. Então, nós vamos encontrar uma equação para distância e achar seu ponto mínimo aí. Certo? Aí a gente tem que trabalhar com a ideia de distância. O ponto que a gente está procurando, né? Aqui eu coloquei a fórmula da distância. Né? Sempre que você for calcular, isso a gente aprende na geometria analítica. Né? Quando você for procurar distância entre dois pontos, sempre vai ser essa fórmula. Isso é decorrente do Teorema de Pitágoras. É raiz. Então, como você tem dois pontos, é a coordenada x de um ponto menos a coordenada x do outro, elevada ao quadrado, mais a coordenada y de um ponto menos a coordenada y do outro elevada ao quadrado. Ah, qual que é o ponto 1, qual que é o ponto 2? Não faz diferença, porque a distância, se a distância de A até B é 5 metros, a distância de B até A também é 5 metros. Então, não faz diferença aí, beleza? Então, nós estamos falando de dois pontos. O ponto 2 é 0,2, né, que é o que foi dado, e o ponto que eu estou procurando. Ache os pontos do gráfico. Se o ponto que eu estou procurando é um ponto do gráfico, quer dizer que a coordenada y dele pode ser substituída por 4 menos x ao quadrado. Então, ele pode ser escrito assim, ó. Ele é um ponto que pertence ao gráfico. Se ele pertence ao gráfico, ele respeita a fórmula aqui, ó. E se ele respeita a fórmula, no lugar do y, eu posso colocar 4 menos x ao quadrado. Foi o que eu fiz aqui, ó. 4 menos x ao quadrado. Aí eu vou usar isso aqui para montar a fórmula da distância. Então, eu vou pegar, ó, como a fórmula fala, ó, coordenada x menos coordenada x. Então, eu vou fazer aqui, ó, x, que é essa coordenada aqui, menos 0. Então, x menos 0 está aqui, ao quadrado. Coordenada y menos coordenada y. Eu vou pegar essa coordenada aqui, que é 4 menos x ao quadrado,
menos essa coordenada y aqui, que é 2, ó, elevado ao quadrado. Então, eu fiz esse menos esse ao quadrado, está aqui. Esse menos esse ao quadrado está aqui. Se você tivesse feito esse menos esse e esse menos esse, o resultado daria o mesmo aí, certo? Aqui x menos 0 é x ao quadrado, x ao quadrado. Aqui 4 menos 2 é 2, menos x ao quadrado mantém. Desenvolvi isso aqui, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa é a fórmula da distância. Aqui eu só somei aqui, ó, x ao quadrado menos 4x ao quadrado dá menos 3x ao quadrado. Então, essa é a fórmula da distância, né? E eu vou derivá-la para encontrar os pontos críticos dela. Então, eu escrevi ela aqui na forma de potência, deriva isso aqui. Então, eu vou descer o meio aqui multiplicando, né? Está aqui multiplicando, subtrair 1 aqui em cima, está aqui. Meio menos 1 vai dar menos meio, sem mexer na parte de dentro. A parte de dentro eu derivo na frente, ó. 4x x à quarta derivada dá 4x ao cubo, menos 3x ao quadrado derivada dá menos 6x, e a derivada do 4 é 0. Como tem mais de um termo a derivada, obrigatoriamente você tem que colocar o parêntese aí. Vou reescrever aqui, então essa parte aqui ficou aqui em cima, esse 2 eu mantive aqui, e isso aqui, como tem um expoente negativo, passou para a parte de baixo, ó. 4x ao cubo menos 6x, se você quisesse até simplificar por 2, poderia. Mas não é necessário. Por quê? Porque eu quero que a derivada seja igual a zero. Então, quando que essa fração aqui vai ser igual a zero? Uma fração só é igual a zero quando o numerador dela é zero. Ou seja, quando 4x ao cubo menos 6x for igual a zero. Vou colocar o 2x em evidência. 4 dividido por 2 dá 2. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Menos 6x dividido por 2x, ó, menos 6 dividido por 2 dá menos 3. X dividido por x dá 1. Então, a gente tem isso aqui. Se essa multiplicação está dando zero, é porque um dos dois é igual a zero. Então, ou 2x é igual a zero, e aí a gente, consequentemente, acha um valor para x, que é x igual a zero. Ou 2x ao quadrado menos 3 é igual a zero. Passa esse menos 3 para cá, fica 3. X ao quadrado aqui, ó, então vai ser igual a 3 sobre 2. X igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2 aí, né? Então, nós encontramos aqui você pode colocar raiz de 3 sobre raiz de 2 e racionalizar, mas se tivesse deixado raiz de 3 sobre 2 também, não está errado não, certo? Então, nós achamos 3 valores para x aí. X igual a 0, x igual a raiz de 6 sobre 2 e menos raiz de 6 sobre 2, né? Beleza. Então, coloquei aqui a derivada, né? Coloquei aqui a derivada, marquei os pontos aqui, né? O 0, o menos raiz de 6 sobre 2 e o raiz de 6 sobre 2, que foram os 3 pontos críticos que a gente encontrou. E vamos pensar no estudo de sinal dessa função aí, ó. Aqui é uma função, né, de terceiro grau, você pode substituir valor, mas tem formas mais fáceis. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 2x vezes 2x ao quadrado menos 3. O 2x ao quadrado menos 3 é uma parábola, né? É uma parábola que está voltada para cima porque o a é positivo. E as raízes dela são o menos raiz de 6 sobre 2 e o mais raiz de 6 sobre 2. Ou seja, seria uma parábola que assim, ó, viria aqui e viria para cá. Ou seja, positiva aqui. Entre esses dois, como ela está aqui embaixo, ela é negativa, né? E depois desse aqui, ela é positiva. O 2x, antes do zero, ele é negativo, tá aqui. E depois do zero, ele é positivo, né? Como os dois estão multiplicados, aí, ó, mais com menos dá menos, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais, né? Então, ela é. Então, ó, a primeira derivada negativa, a função é decrescente. Primeira derivada é positiva, crescente. Primeira derivada negativa, decrescente. Primeira derivada positiva, crescente. Então, ela tem em x igual a menos raiz de 6 sobre 2, um ponto mínimo. Em x igual a 0, um ponto máximo. Em x igual a raiz de 6 sobre 2, um ponto mínimo. Como eu quero a menor distância, eu quero ponto mínimo, né? E como eu quero ponto mínimo, a distância mínima, no caso, ela vai acontecer em valores de x igual a menos raiz de 6 sobre 2 e x igual a raiz de 6 sobre 2 aí, né? Então, foi a forma que eu utilizei. Se a pessoa quis fazer a segunda derivada para substituir esses valores aí, também pode fazer, né? Toda vez que você precisa achar ponto máximo, ponto mínimo, essas coisas assim, né, extremos, toda vez que você precisar achar extremos de função, você pode fazer a opção ou pelo teste da primeira derivada
ou pelo teste da segunda derivada. Aqui eu fiz o teste da primeira derivada, certo? E aqui eu não quis substituir valores, mas se você quiser substituir valor, por exemplo, menor do que esse valor aqui, pega um menos 3. Substitui menos 3 aqui, ó, menos 3 ao cubo vezes 4, negativo. Menos 3 vezes menos 6 vai dar 18. Aí você fazendo essa conta, você vai chegar na resposta negativa no final das contas, né? Um valor entre esse e esse aqui. Aí pega um valor, substitui aqui no lugar do x, né? E assim vai fazendo. Pode fazer também substituindo o valor. Mas quando você tiver funções, né, que são mais fáceis de observar pela sua característica, às vezes você pode perguntar assim, por que o professor pegou só o numerador para fazer a análise de sinal? Porque o denominador é positivo, a raiz quadrada multiplicado por 2, a parte de baixo é positiva, se a parte de baixo é positiva, quem determina o sinal então é a parte de cima. Por isso que eu peguei só a parte de cima para fazer a análise de sinal aí, né? Mas aí cada um fica à vontade em escolher. Você não necessariamente tem que fazer pelo teste da primeira derivada como eu fiz, né? Mas tem que deixar o raciocínio explícito, sobretudo na hora da prova que eu vou corrigir, e na hora que eu estiver corrigindo não tem como você me explicar nada. Então, tudo que você precisar explicar tem que estar na prova, né, para gerar lá o entendimento na hora da correção. Então, esse é o exercício 3 aí. Exercício 4 fala que o raio de uma esfera está variando com o tempo a uma taxa constante de 5 metros por segundo. E pergunta, com que taxa está variando o volume da esfera no instante em que o R é igual a 2 metros. Então, nós estamos falando de taxa de variação. Primeiro cuidado que a gente tem que ter aqui é verificar a unidade de medida. Aqui é metros por segundo, aqui é metro. Então, os dois estão em metro. Beleza. Aí, olha só. O que ele me deu? O que é 5 metros por segundo? É a variação do raio em relação ao tempo. Variação do raio em relação ao tempo. dr dt. Isso é a taxa de variação do raio em função do tempo. Isso é igual a 5 metros por segundo. E o que ele quer? A variação do volume em função do tempo. Então, eu quero o dv dt. Mas para calcular a variação do volume em função do tempo, a gente vai trabalhar com a fórmula do volume, né? Aqui só o valor do R, que é um instante. Qual que é o volume da esfera? Então, é 4/3 de πr ao cubo, né? Então, essa é a fórmula do volume. Eu quero a variação do volume em função do tempo. Só que o volume não está escrito em função do tempo. O volume está escrito em função do raio, ó, né? Então, o volume está escrito em função do raio. E o raio aqui, ó, variando em função do tempo. E o raio variando em função do tempo. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, é basicamente a regra da cadeia que a gente está fazendo. Então, calcular a derivada de V em relação a T, dv dt, é calcular a derivada de V em função de R, porque o V está variando em função de R, e a variação de R em função do T, né? Então, olha só, eu quero calcular a variação do volume em função do tempo. Mas o volume está escrito em função do raio, e o raio é que está variando em função do tempo. Então, para calcular a variação do volume em função do tempo, eu tenho que fazer a variação do volume em função do raio e a variação do raio em função do tempo. Beleza. dv dt é o que eu procuro. Qual que é a derivada de V em função de R? É só você vir aqui e derivar a função, ó. Derivada em relação a R, o 4, o π e o 3 são constantes. Então, é só descer esse 3 aqui multiplicando, ó. 3 vezes 4, 12. Subtrai 1 aqui em cima, fica 2. 12 dividido por 3 aqui, ó, 4 πr ao quadrado. Então, eu vou colocar no lugar do dv dr o 4 πr ao quadrado. E o dr dt já deu aqui, ó, 5 metros por segundo. Então, eu vou colocar 5 no lugar dele. Então, essa é a resposta. Vou trocar o r aqui pelo valor que foi dado, que é 2. Ó. Então, 5 vezes 4, 20. O π e o 2 aqui ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 20 vai dar 80 π. Agora, como é volume, então é metros cúbicos por tempo, que é segundo. Então, isso aqui é basicamente a velocidade com que essa esfera, o volume dela está crescendo. Então, ela cresce a uma taxa de 80 π metros cúbicos por segundo. Então, isso aí é a velocidade, a taxa de variação, né, da esfera. A taxa de variação, o exercício de taxa de variação, ele pode vir escrito de outra forma, né, como vocês viram em exemplos e exercícios aí. Taxa de variação, razão de variação, velocidade de crescimento e por aí vai.
Então, alguém colocou aí, ó, não precisava calcular o valor da coordenada y no exercício 3, a partir dos valores x encontrados. Não precisava, não, porque é o seguinte, isso é uma função de uma variável. Assim, então, quando você trabalha com a ideia de função, para um elemento do domínio, você não pode ter mais de uma imagem, né? Então, necessariamente, quando você fala que o valor é x, você já tem um ponto definido, né? Então, como é uma função de uma variável, para falar de ponto, você pode só dar o valor de x, não tem problema nenhum. Se quiser achar o valor de y, você pode também. Mas, naturalmente, em uma função de uma variável, né, se você fala um valor de x, subentende-se o valor de y já. Então, você não precisa achar as coordenadas, né? A não ser que seja, por exemplo, exercícios que a gente viu aí. Encontra a equação da reta tangente. Aí você precisa usar o ponto. Aí você calcula, porque depois você vai precisar usar o ponto. Mas, igual falou aí, ó, encontre o ponto, né? Mas você achou o valor de x, naturalmente você já tem subentendido o valor de y, porque é uma função de uma variável, né? Se fosse uma função de várias variáveis, aí às vezes você precisaria achar valor de x, y, z, porque ela gera uma dependência de mais variáveis. Agora, função de uma variável, não. O y depende de x. Se você já tem o x, você nem precisa escrever o y, né? Que ele automaticamente já fica subentendido. A não ser que você precisa, por exemplo, fazer um gráfico, aí você acha o valor. Mas aí, nesse caso, não precisar. Mas fazer também não está errado, né? Desde que faça certo, né? Exercício 5 aí, ó. Então, o reservatório de água está sendo esvaziado para limpeza. A quantidade de água no reservatório, em litros, né, T horas após o escoamento, é dado por essa fórmula aqui, ó. Então, a gente tem lá o reservatório, né, e a água está saindo do reservatório. Espera aí um minuto só para eu colocar aqui o computador para carregar. Então a gente tem um reservatório, ele está cheio de água, né? E abriu-se lá um cano que tem nele para tirar essa água lá de dentro. Então essa fórmula que está aqui, ela não está me dando a quantidade de água que sai, e sim a quantidade de água que resta no reservatório. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Esse volume aqui é o volume de água que resta, que sobra dentro do reservatório, né? Então está perguntando qual que é a taxa de variação média. Então, aqui não é derivada, então é a taxa de variação média, né, do volume de água no reservatório durante as 8 primeiras horas. Então, sempre que falar de média, está falando de intervalo. E como falou durante as 8 primeiras horas, quer dizer que é do instante 0 até o instante 8. Né? Então, a gente vai calcular a variação. Então, taxa de variação média é a variação do volume pela variação do tempo. Né? Então, aqui vai ser V8 menos V0. Por quê? Porque o intervalo é de 0 até 8. As 8 primeiras horas, o intervalo é de 0 até 8. Então, é o V8 menos V0 sobre o 8 menos 0. Então, é a variação do volume. Então, volume final menos volume inicial sobre a variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Aqui embaixo eu coloquei só 8, porque seria 8 menos 0. O que é o V8? É pegar essa função aqui e substituir nela o T por 8. Então, copiei aqui trocando o T por 8 aqui, ó. Menos, está aqui o menos. O que é o V0? É colocar 0 no lugar do T. Está aqui, ó. Certo? Observa aqui, como 50 multiplica nos dois, eu coloquei ele em evidência. Aqui ficou 80 menos 8, 72 ao quadrado. E aqui 80 menos 0, 80 ao quadrado. Faz essa conta aqui, vai dar menos 7.600. Né? Aqui, como eu estou analisando a variação do volume em função do tempo, aqui é menos 7.600 litros por hora. Por que deu negativo? É porque a água está saindo do reservatório. Então, isso aqui a gente pode ler assim, ó, né, esse valor aqui. A água sai do reservatório, né, por isso que esse menos aqui, ó, a água sai do reservatório a uma velocidade de 7.600 litros por hora, ou uma taxa de variação de 7.600 litros por hora. Então, esse menos que eu encontro aqui é porque eu tenho uma variação, né, em relação àquilo que está saindo. Então, estou perdendo água, é como se eu dissesse isso. Eu estou perdendo água no reservatório
uma velocidade de 7.600 litros por hora. Então, apareceu a palavra média aqui, não tem derivada. Agora, olha só, a taxa de variação do volume de água no reservatório após 6 horas. Olha a diferença do enunciado. Primeiro aqui apareceu variação média, aqui só a taxa de variação. Aqui apareceu ó, durante as 8 primeiras horas, ou seja, no intervalo de 8 horas. Aqui não, aqui após 6 horas, ou seja, no momento em que o T foi igual a 6. Então aqui é uma taxa de variação no instante e aqui é uma taxa de variação média. A taxa de variação no instante é a derivada, né? Então aqui eu vou calcular a derivada do volume em função do tempo. Calculando a derivada dessa função aqui, ó, vou descer o 2 multiplicando, 2 vezes 50 aqui vai dar 100. Subtrai 1 aqui em cima, 2 menos 1 é 1. Então aqui fica 1 aqui em cima, não precisa colocar. E a derivada dessa parte de dentro eu coloco na frente. Derivada do 80 é 0, derivada de menos t é menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes 100 aqui, vai ficar menos 100 vezes isso aqui, né? Aí eu vou substituir o t pelo valor aqui que é 6, né? E aqui vai ficar 80 menos 6, 74 vezes menos 100, vai dar menos 7.400 aí. Ou seja, começou o tempo lá, está escoando a água. Deu 6 horas que está tendo escoamento da área, naquele momento a água sai do reservatório a uma velocidade de 7.400 litros por hora, né? Então, aí você pode pensar assim, professor, engraçado porque a velocidade média é maior do que a velocidade nesse instante. Mas por quê? Porque inicialmente, quando você tem mais água, provavelmente o peso é maior, lá você tem uma pressão maior da água saindo. Quando vai passando o tempo, a quantidade de água ela vai reduzindo, a pressão também vai reduzindo, então você tem uma velocidade menor. Por isso que a velocidade média aqui foi maior do que a velocidade média nesse valor aqui, ó, do que a velocidade nesse instante aqui, né? Então, ficar atento a essa variação, né? Quando tem a ideia de média, não se usa derivada, e quando se tem a ideia de instante, taxa de variação no instante, trabalha-se com a derivada aí. Tudo bem aí, gente? Alguma dúvida aí? Manda mensagem aí. Exercício 6, para a função aí determinar as coisas que estão pedindo aí. Na letra A, os valores de máximo e mínimo absoluto da função no intervalo 0,3. Aqui, trata-se de uma função dada dentro de um intervalo fechado. Por isso que está afirmando aqui de valores absolutos, né? Quando a gente faz o teste da primeira e da segunda derivada, geralmente a primeira conclusão que a gente tira é se é um extremo relativo, ou máximo relativo, ou mínimo relativo. Aí, de acordo com o conhecimento da função, você pode tirar algumas conclusões a respeito do extremo ser absoluto ou não. Agora, sempre que você estiver trabalhando com a função dentro do intervalo fechado, aí sim você vai sempre trabalhar com a ideia de valores extremos, ou máximo ou mínimo absolutos, né? Então a gente calcula os pontos críticos, calcula a derivada aqui, regra da divisão, né? Regra da divisão, deriva o de cima, repete o de baixo, menos, aí faz o contrário, ó, deriva o de baixo, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 1 é 0, então só o 2x, repete o de cima, sobre a parte de baixo ao quadrado. Faz aqui a multiplicação termo a termo, vai ficar assim, menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado vai ficar menos x ao quadrado, então essa é a primeira derivada. Acha ponto crítico, essa aqui ela vai existir para todo valor do domínio, né? Então a única forma de encontrar ponto crítico é a derivada ser igual a zero, e para a derivada ser igual a zero, basta que o numerador seja zero. Então basta que 1 menos x ao quadrado seja igual a zero, então aí você vai encontrar dois valores de x, 1 e menos 1. O menos 1 eu vou retirar porque ele não pertence ao intervalo. Então, quando se procura valores extremos dentro de intervalo fechado, você só aproveita ponto crítico que está no intervalo. Aí você pega as extremidades do intervalo, né? Aqui só para falar que não existe ponto crítico, né, em relação à inexistência da derivada. Então, ó, vou pegar o 0, x igual a 0, vou pegar o x igual a 3, que são os extremos do intervalo, e o valor x igual a 1, que é o único ponto crítico que está dentro desse intervalo. Se eu tivesse mais pontos críticos dentro desse intervalo, eu também colocaria eles aqui, certo? E aí eu substituo esses valores aqui na minha própria função. Então eu pego essa função aqui, troco nela, copiei ela aqui embaixo, ó, o x por 0. Se eu trocar x por 0 aqui, a função vai dar 0. Se eu trocar x por 1 nessa função aqui, x vai dar meio. Se eu trocar x por 3 nessa função aqui, ó,
vai dar 1 sobre 10, certo? Desses três valores, qual é o menor? É o zero. Então, ele é o ponto mínimo absoluto. Aí aqui eu falo assim, ó, eu falo que a função tem um ponto mínimo em x igual a zero e esse valor mínimo é igual a zero. Então, tomar cuidado até para entender o que você está falando. O ponto mínimo acontece em x igual a zero e o valor mínimo é zero da função, né? E o valor máximo é meio, ó. Então, aqui a gente tem o ponto máximo absoluto, que ele acontece no 1 sobre no 1 e meio. Aqui você pode deixar assim também, pode colocar só o mínimo absoluto nesse ponto e máximo absoluto nesse ponto aqui, né? Então, sempre que a gente estiver trabalhando aí com intervalos fechados, é assim que a gente calcula, né? Ah, eu não posso usar aqui o teste da primeira derivada. Beleza, se você usar o teste da primeira derivada, você vai achar que esse ponto é máximo e não vai achar ponto nenhum mínimo, né? Então, aqui a gente tem... aqui é 3 sobre 10, vai dar 3 sobre 10 aqui. Então, mas de qualquer forma, isso aqui vai ser maior, né? Ficou errado aqui, ó. Aqui é x, então aqui vai dar 3 sobre 10. 3 sobre 10, mas de qualquer forma, aqui vai dar o máximo absoluto. Certo? Letra B. Então, para essa função aqui, calcular o valor disso aqui, ó. Então, calcular a primeira derivada, substituir o x por menos 1. Calcular a segunda derivada, substituir o x por 1 e fazer o resultado de um menos o outro. A primeira derivada a gente já fez. Então, a primeira derivada a gente já tinha feito aqui, ó. Ou seja, nesse exercício, se você erra a primeira derivada, você erra todo o exercício, né? Porque tudo depende da primeira derivada. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, então vou substituir o x por menos 1 aqui, na primeira derivada eu vou substituir o x por menos 1. Agora esse negócio, igual aí que ficou faltando o valor de x lá, aí é bom vocês ficarem atentos que isso pode acontecer, porque eu monto isso aqui, vou fazendo aqui no computador, então às vezes eu copio uma fração para continuar fazendo e não troco um determinado valor, então pode acontecer de algum resultado aparecer errado aqui. Mas à medida que a gente for fazendo aqui, fica mais fácil de perceber. Então, substituindo x por menos 1 aqui, e x por menos 1 aqui. Então, menos 1 ao quadrado aqui vai dar 1. 1 menos 1 aqui em cima. Menos 1 ao quadrado aqui, 1. 1 mais 1 aqui embaixo. Então, aqui vai dar 0 sobre 4. Vai dar 0 aí, certo? Segunda derivada. Vou fazer aqui, então, a derivada dessa função pela regra da divisão. Deriva a parte de cima, derivada de 1 é 0, derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Repete a parte de baixo, menos. Agora eu vou fazer o contrário, vou derivar essa parte de baixo aqui, ó. Vou descer o 2 multiplicando, tá aqui. Vou subtrair 1 aqui em cima, ó, que é 2. Subtraindo 1 fica 1. Não mexe na parte de dentro. E a parte de dentro eu derivo na frente. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 1 é 0, não precisa colocar, por isso só o 2x. Então, isso aqui tudo é a derivada da parte de baixo, vezes a parte de cima. Então, a gente tem isso aqui. Aqui você pode desenvolver isso aqui, ou você pode fazer o seguinte, olha só. A gente tem 4 termos aqui, ó. Isso aqui é um termo, menos isso aqui é outro termo, e aqui embaixo a gente tem outro termo. Em todos eles aparece aí o x mais 1, o x ao quadrado mais 1. Então, eu vou simplificar ele, ó. Aqui é 2, aqui é 1, aqui é 4. Então, eu vou tirar o menor de todos eles, que é 1. Então, aqui são 2, eu vou tirar 1, vai continuar 1. Aqui em cima eu vou cortar esse, que é 1 só, eu vou retirar ele. E aqui embaixo são 4, eu vou retirar um deles, vai sobrar 3. Ó. Por isso que aqui ficou 3. Ó, né? Então, ó, menos 2x eu repeti, esse aqui eu repeti. Eu tirei esse aqui, então sobrou menos o 2x e esse aqui. Né? Ah, se eu quiser multiplicar tudo aqui, eu posso? Pode, não tem problema não. Né? Você vai encontrar o mesmo resultado, às vezes escrito de uma forma diferente. Aqui, ó, menos 2x vezes x ao quadrado, menos 2x vezes 1, tá aqui. Menos 2 vezes menos 2x dá menos 4x, vezes 1 dá menos 4x. Menos 4x vezes menos x ao quadrado, ó, vai ficar mais 4x ao cubo. Né? Aqui ainda dá para juntar, ó, 4x ao cubo menos 2x ao cubo. Aqui menos 2x com menos 6x, então vai gerar isso aqui. Então essa é a segunda derivada. Quem não cancelou esse aqui embaixo ficou x à quarta e aqui em cima deu mais coisas, não tem problema. O resultado vai ser o mesmo. Quando você substituir o x por 1 aqui, tem que ser o mesmo. Né? Substituindo o x por 1 aqui, vai ficar 2 menos 6 sobre 1 mais 1 ao cubo aqui. Ó. Então vai dar menos 4 sobre 8 ou menos meio aí. Ó.
Então, esse é o valor da segunda derivada de 1, certo? Agora, essa expressão aqui, ó, copiei ela aqui embaixo. Esse primeiro valor que a gente encontrou que é 0, tá aqui o 0, menos, está aqui o menos, aqui ficou só com erro, aqui é menos meio, ó. Então, menos meio com esse menos aqui, ó. Então, aqui é menos meio, então aqui é mais meio, ó. Então, a resposta aqui é mais meio aí, ó. Então, só troca esse valor aqui, né? Porque aqui é menos, mas aqui também tem um menos, ó. Então, fica menos com menos meio, dá mais meio aí, né? Inclusive, fica atento que sempre que você for fazer segunda derivada, e tiver fração, aqui embaixo já tiver uma parte ao quadrado, vai acontecer isso aqui e te permitir cancelar, né? E o cancelamento aqui ele é interessante porque ele facilita muito o estudo de sinal depois nessa segunda derivada aqui. Tem casos que quando você cancela aqui em cima que só sobra número. Um número, por exemplo, 8. Então, ficar atento a isso aí, certo? Letra B, essa aí. Então, exercício 7 agora aí. Encontrar a equação da reta tangente a essa curva no ponto de abscissa igual a 0. Aqui, então, eu vou calcular o coeficiente angular da reta tangente, né, que é a derivada da função, e depois achar o coeficiente linear aí, que é esse valor de n. Como o ponto de abscissa é 0, ou seja, como o x é 0, substituindo o x por 0 aqui, ó, aqui vai ficar 0, 0 vezes menos 4 aqui vai ficar 0, e elevado a 0 é 1, então y é igual a 1, então o ponto aí é x igual a 0, y é igual a 1. Para achar o m, basta calcular a derivada dessa função, né? Então a derivada de x é 1, a derivada de e elevado a menos 4x, repete ele e deriva essa parte de cima, a derivada de menos 4x é menos 4, pela regra da derivada da função exponencial. Ainda teria aqui na frente o ln de e, mas ele é igual a 1, não precisa colocar. Então, esse é o valor do m, né? Substituindo, nesse caso, o x por 0 aqui. Então, vai ficar 1, aqui, ó, menos 4, e 0 no lugar do x, vai zerar essa parte de cima. 1 menos 4, então vai dar m igual a menos 3. Pega essa função, copiei aqui, troco o m por menos 3. E para achar o valor do n, basta substituir o ponto. Ó, 1 no lugar do y, 0 no lugar do x. E aí a gente acha que n é igual a 1. E aí substituindo n por 1 aí, ó, vai ficar y igual a menos 3x mais 1. Como eu já disse, isso aqui então é o que a gente chama de equação reduzida da reta. Tá certo. Se você quiser passar o menos 3x para cá e o 1 para cá, você chega nessa equação que se chama equação geral da reta. Mas qualquer uma das duas aí, elas estão corretas aí. Exercício 8 aí, calcular o valor de m, né? Sendo que ele é a derivada da função f no ponto 0, mais 3 vezes a derivada da função g no ponto 9, menos 4 vezes a derivada da função p no ponto π sobre 8. Beleza, a função derivada de f. F é igual a ln de 1 mais x, né? A derivada da função ln é, vou derivar o que está aqui dentro, derivada de 1 mais x é 1, derivada de 1 é 0, derivada de x é 1, por isso que deu 1 aqui, sobre o que está aqui, então sobre 1 mais x. Então é a derivada da função ln. Deriva o que está aqui dentro, coloca em cima, pega o que está aqui dentro, coloca embaixo, né? Substituindo o x por 0 nela, substituindo o x por 0 aqui, vai ficar 1 sobre 1, que é igual a 1. Então já calculei o valor do f' de 0. G' de novo, vamos calcular a derivada da função g. A função g é essa raiz de x. Eu escrevi ela aqui na forma de potência, x elevado a meio, né? Calcula a derivada aqui, ó, desce o meio multiplicando, subtrai 1 lá em cima. Então, organizando isso aqui, ó, x elevado a menos meio é raiz de x no denominador. Vai ficar assim, substituindo x por 9. Então, x por 9 aqui, ó, né? Peguei o 3 também, né? 3 vezes g' de 9, então 3 aqui, ó, esse 3 está aqui, porque aqui era 1. E aqui, ó, 2 no lugar desse x, raiz de 9. Raiz de 9 é 3, cancela com esse 3 aqui de cima. Então, a resposta é meio aí, certo? Derivada do p. O p é a função 3 seno de 2x. Então, aqui é a regra da cadeia, né? O 3 é constante, repete. Derivada de seno é cosseno. O que está aqui dentro eu repito. E por ser alguma coisa além do x, eu derivo na frente. Derivada de 2x é 2. Então, aqui 2 vezes 3 aqui é 6, cosseno de 2x. Substitui o x por π sobre 8. Então, substituindo o x por π sobre 8, então aqui vai ficar... Opa, ficou errado aqui, hein? Aqui é
cosseno, não, aqui está certo, é π sobre 8, menos 4 π sobre 8, então menos 4 π sobre 8. Então peguei isso aqui, coloquei aqui, no lugar desse x eu coloquei o π sobre 8, está aqui, ó, 2π sobre 8, e esse menos 4 eu repeti aqui, ó, tá certo, menos 4, né? Copiei essa função, trocando o x por π sobre 8, então ficou 2 vezes π sobre 8, né? Menos 6 vezes 4, menos 24, 2 dividido por 8 aqui, ó, vai dar aqui π sobre 4, né? Aí calcula o valor, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, não coloca decimal, coloca essa fração aqui, né? Toda fração você escreve ela na forma irredutível, não calcula a divisão para colocar valor decimal não, né? Aqui é raiz de 2 sobre 2 vezes menos 24, então menos 24 dividido por 2 vai ficar menos 12 raiz de 2. Então o valor do m, eu vou substituir esse cara por 1, tá aqui, esse cara por meio, tá aqui, e esse cara por menos raiz de 2, ó, por menos 12 raiz de 2, né? Tirei o mínimo aqui, 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos 12 aqui vai dar menos 24, então a resposta seria isso aqui do exercício 8 aí, para calcular o valor de m aí. Então 3 menos 24 raiz de 2 sobre 2, a resposta do exercício 8 aí. Então basicamente era isso aí, a lista, deixa eu só... Então, a lista de exercícios, a lista avaliativa é essa aí, né? Basicamente, assim, é bem parecido com o que é a prova, né? Não os mesmos exercícios, mas essas ideias aí, que são as mesmas que a gente está vendo aí nas nossas aulas. Então, vai ter exercício para otimizar, vai ter exercício de taxa de variação, vai ter exercício de gráfico, então é se organizar, né? Organizar as ideias na hora de fazer a prova, né? Coloca página lá na prova, né? Porque o pessoal às vezes não coloca isso aí. Aí na hora que manda a prova vem lá assim, uma parte, aí vem tudo desorganizado e aí eu não sei nem qual que é a primeira página, qual que é a segunda página, né? Tomar cuidado com a questão de ser legível ou não, porque teve aluno que mandou prova aí que eu tive que ficar quebrando a cabeça para ver aqui. Então, quando você transformar o arquivo em PDF, verifica lá, né, se está legível ou não, né? Essa prova também vai ter questão de grupos lá, né? Eu vou mandar para vocês no dia por e-mail, né? Sábado, né? Acho que é sábado agora, 9 horas que está marcado, se eu não me engano, né? Então vou mandar sábado por e-mail, vou disponibilizar também lá no Moodle, né? Mas vou mandar por e-mail também, né? A prova, né? Com aquela distribuição de questões. A prova está muito grande, mas é porque cada grupo ficou com um monte de exercício lá, de forma que eu consiga fazer a distribuição, né, dos exercícios para que assim a gente tenha a maior quantidade de prova distinta aí, né? Então ficar atento no dia da prova lá, né, e assim organizar as ideias na hora de fazer o exercício para eu não ter que ficar adivinhando nada, né? É isso. Assim, alguma pergunta, alguma colocação aí? Ô, pessoal, então é isso então. Aí eu vou encerrar aqui, vou depois editar e colocar lá no Moodle essa web aqui também, né? Essa resolução eu vou colocar lá no Moodle também, beleza? Então até mais aí, pessoal. Qualquer coisa pode me mandar e-mail, né? Depois pode me mandar um e-mail, qualquer dúvida que eu respondo lá.